A partir de agora, você irá ouvir mais um vídeo com fatos reais de como é que era antigamente os verdadeiros cultos pentecostais. E você que é um crente pentecostal, eu te convido a assistir a este vídeo até ao final, e para que você não seja mais enganado por alguns falsos movimentos neopentecostais, e para que você não seja mais levado em roda por todo o vento de doutrina pelo engano dos homens maus. E antes de começarmos os relatos, eu, vosso irmão em Cristo, presbítero Fernando Santos, já quero deixar avisado que todos os sábados estamos postando vídeos sobre a história da igreja de antigamente no canal do YouTube Assembleia de Deus Simples 1911 na Sã Doutrina. E sábado que vem iremos narrar como é que era a forma de zombação que os primeiros crentes pentecostais de 1911 sofreram por parte de católicos e de crentes tradicionais que mais tarde receberam de Deus a punição. Não perca! E a fonte de onde extraímos estes relatos, os quais vamos relatar, é do diário do pioneiro Gunnar Wingren, que foi o fundador da Igreja Assembleia de Deus no Brasil. Então vamos lá começar os relatos. Assim, Gunnar Wingren escreveu dos anos de 1911 a 1932 no seu diário, das páginas 163 a 172, que diz: nos cultos dos anos 1930, cumpriu-se verdadeiramente o que diz o Salmo 133, que diz: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Oh glória! Xaraboconecrávias, ribias, cobra surianda ganaia. E nos cultos pentecostais não havia ninguém que fosse grande orador, e não havia ninguém que fosse um sábio e entendido, e todos se sentiram pequenos na presença do Senhor Jesus. Embora houvesse aqueles que realmente eram sábios, mas ninguém queria mostrar-se. E é maravilhoso quando o povo de Deus segue as instruções do apóstolo Paulo, que disse: eu não quis saber de outra coisa senão de Jesus Cristo e este crucificado. Louvado é o nome santo de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Glória a Deus. Desta maneira, não foi necessário que ninguém louvasse ao homem, mas todos louvaram somente a Jesus. E fiquei maravilhado ao ver como todos estavam cheios do divino Espírito Santo de Deus e falavam com muita alegria. E eu disse aos irmãos ali no culto: vocês parecem todos alegres como crianças. Oh glória, que felicidade! Oh glória, que alegria no Senhor Jesus! Que maravilha!
Antigamente os cultos pentecostais eram totalmente governados pelo Espírito Santo de Deus, com a plena alegria de Jesus, como está escrito lá em João capítulo 17 e versículo 13, onde Jesus disse: tenham a minha alegria completa em si mesmo. Oh, glória! Que maravilha! Jesus! Irmãos, infelizmente, hoje em dia, muitos cultos são governados por homens. Uns fazem cultos para persuadir o povo a dar dinheiro em troca pelas bênçãos deste mundo. Outros fazem cultos dando para o povo rosa, sal, vassoura e etc e tal. E outros fazem cultos com poderes hipnóticos a ponto de fazer o povo a comer até cobras e ratos. Outros fazem cultos adorando foto de homens e adorando imagem de esculturas. Outros fazem cultos com doutrina de demônios, aonde nos cultos quem fala o que é a doutrina é os demônios e não Jesus. Outros fazem cultos aos anjos, aonde quem recebe adoração é os anjos, que se tornaram onipresentes. Agora eles estão aqui em São Paulo, daqui a pouco eles estão em Minas Gerais, daqui a pouco eles estão lá em Manaus, daqui a pouco os anjos estão lá no Rio de Janeiro. Que anjos são esses que são onipresentes? Aonde na Bíblia diz que anjo é onipresente, irmãos? E outros fazem cultos dizendo que eles são Jesus e que eles têm a mão furada, ou seja, eles são os falsos cristos e falsos profetas que estão por aí para enganar, se possível for, até aos escolhidos da sã doutrina de Jesus Cristo. E o pior de tudo é que o povo fica realmente hipnotizados, enfeitiçados, prestando um culto a homens e não ao Senhor Jesus, ao Jesus verdadeiro que morreu naquela cruz e ressuscitou ao terceiro dia para nos salvar e nos dar vida eterna. Glórias, oh glórias a Jesus. Jesus já dizia: errais por não examinar as Escrituras e nem o poder de Deus. E lendo o Novo Testamento de Jesus, e lendo este livro do Diário de Gunnar Wingren, nós descobrimos que estes cultos que muitos assistem aí pelas igrejas e pela internet não é o verdadeiro culto a Jesus, e muito menos o verdadeiro avivamento dos últimos dias. O verdadeiro avivamento dos últimos dias é aquele avivamento em que nos cultos é pregado o Novo Testamento de Jesus, com a virtude do verdadeiro mover do Espírito Santo de Deus. Aramantone gracia, Rubi que vias comandaraste candarabia, Santo Deus. É quando o Novo Testamento de Jesus é lido na igreja, a mensagem se torna cristocêntrica, com Jesus no meio. E Jesus, ele se faz presente para batizar com o seu Espírito Santo. É onde é o poder da palavra de Jesus que liberta e limpa o pecador, o tirando das trevas para a maravilhosa luz de Jesus. Oh, glórias a Deus! É nosso intuito aqui através deste vídeo
não é só relatar como é que era os verdadeiros cultos pentecostais antigos. Não, é também denunciar o que é um falso culto a Jesus. E vamos lá prosseguir em saber como é que era os verdadeiros cultos pentecostais de antigamente. Das páginas 167 a 172 está escrito que o pastor Levi Petrus, da igreja Filadélfia de Estocolmo, do país da Suécia, veio fazer uma visita aqui no Brasil no ano de 1930. E assim Levi Petrus disse dos cultos assembleanos no Brasil: chegamos no dia 12 de agosto de 1930. E o culto estava marcado para 7 horas da noite. Foi difícil entrar e passar pelos corredores já cheios de gente. Estávamos também apertados da mesma forma no púlpito. Fora do local havia uma multidão, e também junto às portas havia uma multidão. Enquanto lutávamos para entrar, ouvimos um belo hino de alegria, e quando chegamos aos nossos lugares, toda a multidão se levantou, abanando as mãos e dando mostras de uma grande alegria. Eu não sei porquê, mas creio que nunca senti uma alegria tão grande como a que tive quando fui saudado na igreja com bem-vindo. Racanto Nagashevia. Oh, glórias! Que maravilhoso e tocante é estar face a face com uma igreja brasileira. Foi um culto sem comparação. Palavras são pobres para se descrever um quadro como aquele. Eu senti que estava no verdadeiro culto pentecostal, e desde o princípio senti uma liberdade espiritual muito gloriosa, e fiquei surpreso naquele culto por vários motivos, pois eu notei que o povo tinha muita facilidade de compreender o sentido da mensagem. E se alguém acha que os brasileiros têm nível intelectual baixo, comete um grave erro. Os brasileiros são todos muito atenciosos e instruídos. Pode-se estar certo de que eles se alegram e clamam aleluias e glórias a Deus na ocasião certa da pregação, e não aceitam tampouco qualquer coisa. Só quando ouvem uma mensagem que chega ao coração é que as suas almas sensíveis dão lugar às expressões de júbilo. Glória a Deus! Depois todos cantaram o velho hino chamado "De Deus as santas promessas hoje se cumprirão". Este hino foi entoado debaixo de um maravilhoso poder de Deus. A maioria cantou cenário. Muitos aprendem os hinos de memória, pois não sabem ler. Quando Wingren fez o convite, 7 pessoas vieram à frente e dobraram seus joelhos, e todos os crentes, velhos e jovens, reuniram-se ao redor dos que se entregavam ao Senhor Jesus, e a alegria era grande. Aleluias e glórias a Deus! Assim eu participei do meu primeiro culto no Brasil, em uma outra igreja que fica no sertão, que tem ali como pastor um querido irmão de nome Berlamino Ramos. A igreja ali tem mais de 100 membros. Este dia foi um dos mais interessantes para mim. O culto começou às 11 horas e do lado de fora da igreja havia ali na cerca muitas mulas e cavalos amarrados dos irmãos que já haviam
chegado para o culto, e muito tempo após o culto haver começado, ainda chegavam cavaleiros das montanhas em direção à igreja. Aqui, como em outros lugares, o povo participa com muita alegria dos hinos. Oh, que alegria, 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 glória a Jesus. O irmão Wingren começou o culto dando oportunidades para testemunhos, os quais não se fizeram esperar. Velhos, jovens, homens e mulheres testificavam maravilhosamente da graça de Jesus manifestada nas suas vidas. Em seguida, o irmão Wingren pregou e o povo recebeu a mensagem como um sedento recebe águas. Oh, glórias a Deus! Quando Wingren terminou a pregação, não podemos continuar o culto dentro da casa, pois havia chegado tanta gente e se reunido do lado de fora que a maioria não podia ouvir o que se pregava e o que se dizia do lado de dentro. Por isso, nós nos reunimos debaixo de uma grande árvore, onde bancos foram colocados. Era um dia muito quente e abafado, e na sombra dessa árvore eu preguei ao povo. Os crentes pareciam como se já estivessem fora do mundo. Escutavam as palavras de Jesus com a boca aberta, e se notava que compreendiam o que eu dizia. Quando terminei a pregação, o irmão Wingren fez o convite e 12 pessoas aceitaram ao Senhor Jesus. Oh, que glórias, maravilhas, Jesus! Após uma forte luta na oração, todos se alegraram e jubilaram na salvação que haviam recebido. Depois de outros 2 cultos, chegou a hora da despedida desse lugar e destes queridos irmãos. Foi emocionante ver todos os jovens montados nos seus cavalos fogosos. Muitos deles pareciam com os habitantes primitivos do país, os índios. Quando eles a cavalo foram embora, as suas saudações foi: a paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe. Enquanto os últimos raios solares ainda brilhavam ali sobre os cumes das mais altas montanhas, produzindo um efeito colorido tão forte e belo que parecia até que estávamos no mundo das fadas e dos encantos. Eis que de repente um homem ficou em pé sozinho no meio do vale, entregue à oração e ao louvor, e do fundo do coração ele agradeceu a Deus por Deus ter dado o privilégio aos crentes e às igrejas suecas de apresentarem a mensagem da salvação completa ao povo brasileiro. Oh, que maravilhas! Glórias ao Senhor Jesus! Na página 205 e 206 também está escrito: no mês de abril de 1931, o missionário Gunnar Wingren escreveu: o Senhor continua a realizar a sua obra grandiosa aqui. Muitos vêm ao culto e aceitam a Jesus. No ano passado, batizamos nada menos que 99 novos convertidos. No domingo, quando orávamos por 4 pecadores, o Espírito Santo caiu sobre um deles e ele foi batizado e começou a falar em outras línguas. Naquele mesmo instante, a igreja estava cantando: se está cumprido,
se ouve novas línguas. Oh, glórias a Deus. Era maravilhoso ver que todos esses crentes recém-convertidos não se davam nenhum descanso até receberem a promessa do Espírito Santo. E os servos de Deus também estavam sempre convictos dessa necessidade e oravam muito pelos novos convertidos para que eles recebessem esta gloriosa promessa de falar em outras línguas na virtude do Espírito Santo de Deus. Oh, glória a Deus! Nas páginas 67 e 68, Gunnar Wingren disse: Deus me deu hoje uma mensagem. Compreendi que nunca devemos confiar nos homens, só em Deus mesmo. Contei no culto como vim a este país sem pedir ajuda de ninguém, somente confiando no Senhor Jesus. Os irmãos ficaram muito tocados nos seus corações e começaram a chorar. Depois houve uma profecia em que o Senhor Jesus disse que sempre estaria comigo e que aquele que não me obedecer, tampouco estaria obedecendo ao Senhor Jesus. Irmãos e irmãs em Cristo Jesus, que são membros da Igreja Assembleia de Deus no Brasil, vocês ouviram a profecia que foi dirigida ao fundador das Assembleias de Deus, que aquele que não obedecer às doutrinas expostas por Gunnar Wingren não estará obedecendo ao Senhor Jesus? E a partir deste momento, vocês irão ouvir diversos conselhos e doutrinas do fundador da Assembleia de Deus. Conselhos estes se preocupando para que não haja esfriamento espiritual nos cultos e para que não haja heresias na igreja. E você que vai ouvir, se você for um pastor assembleano e estiver ensinando ao contrário de Wingren, você estará cometendo o pecado de rebeldia. Você pode ter até 60 anos de crente da Assembleia de Deus, mas se não obedecer, você estará no pecado de rebeldia. Então vamos lá ouvir algumas doutrinas e conselhos de Wingren. Na página 139 do diário de Gunnar Wingren, diz que o pastor Paulo Leivas Macalão disse que Gunnar Wingren exortou a igreja no Rio de Janeiro a não aprenderem heresias e mentiras de que Jesus só voltará no meio da grande tribulação ou no final da grande tribulação. Tudo isso é uma grande mentira de quem não tem a compreensão das Escrituras através do Espírito Santo de Deus, pois sabemos que Jesus voltará antes da grande tribulação para arrebatar a sua igreja. E assim o pastor Paulo Leivas Macalão disse acerca da exortação que Gunnar Wingren deu sobre a volta de Jesus. Num culto do ano de 1924, no Rio de Janeiro, o irmão Wingren, sabendo que os crentes vacilavam sobre a doutrina da segunda vinda de Jesus, reuniu-se numa sala da casa da irmã Florinda e depois de ler muitas passagens provando a volta de Jesus para buscar a sua igreja, perguntou: devemos crer no homem ou na palavra de Deus? Nós respondemos: na palavra de Deus.
E assim alguns se firmaram mais na verdade da palavra de Deus. Oh, glória a Deus! E louvado é o nome santo de Jesus. No dia 1º de abril de 1930, Wingren deu um conselho a todos os pentecostais brasileiros que não mudassem os costumes antigos, mantendo a mesma forma de culto dentro da igreja e que mantivessem a mesma forma de evangelismo fora da igreja, nas praças e nas ruas e dentro de ônibus e dentro de trem, para que Jesus continuasse a salvar as almas através do convencimento do Espírito Santo. E este conselho está na página 195. Você que é um crente pentecostal assembleano, ouça atentamente a este conselho e guarde nas tábuas do seu coração, para que a chama pentecostal continue a arder em seu coração. E assim Wingren disse: Deus é testemunha de que o meu único desejo é que o Espírito Santo possa ter o seu próprio caminho neste país chamado Brasil, e que esta gloriosa obra divina possa continuar da mesma forma que começou, juntamente com o Espírito Santo governando a igreja sem interferência de homens. E não posso deixar de apresentar a minha convicção de que o Senhor Jesus chamou e ainda está chamando homens e mulheres para o serviço da propagação do Evangelho, para ganhar almas e testificar do seu amor. E que todos nós, juntos no céu, venhamos nos alegrar um dia, oh glória a Deus, pelas almas que ganhamos para Jesus durante as nossas vidas neste mundo. E amém, glória a Deus, oh maravilhas. Sobre as mulheres nos cultos de antigamente, muito se tem dito. Qual era a posição das mulheres nos cultos pentecostais de antigamente? Na página 179 do Diário de Wingren, nos diz que no ano de 1930 houve a primeira conferência pentecostal no Brasil, aonde os líderes abordaram assuntos de suma importância para o bom desenvolvimento dos cultos a Deus, inclusive sobre a posição das mulheres no culto. E assim está escrito no Diário de Wingren sobre as mulheres: em razão de haver diferentes opiniões sobre o trabalho da mulher na igreja, a conferência tratou deste assunto. E no final dos debates foi oficializada a seguinte declaração: as irmãs têm todo o direito de participar na obra evangélica, testificando de Jesus e da sua salvação, e também ensinando quando for necessário. Mas não se considera justo que uma irmã tenha a função de pastor de uma igreja ou de ensinadora. Isso só deve acontecer somente quando não existir na igreja irmãos capacitados para pastorear ou ensinar. Irmãos e irmãs que estão nos ouvindo, vocês repararam que nas igrejas pentecostais de antigamente, mulheres não eram ungidas a serem pastoras? Então, se tem alguma Assembleia de Deus no Brasil que unge mulheres a ser pastoras, então estão em rebeldia contra aquilo que o fundador da Assembleia de Deus deixou como doutrina a ser seguido.
Gunnar Wingren não era machista. Quando ele teve de fazer algumas viagens missionárias, ele deixava sua esposa Frida Wingren dirigir alguns cultos, mas, porém, nunca a deu cargo de pastora. Na página 63, Gunnar Wingren também falou como o Espírito Santo usou uma irmã de uma forma tremenda para que pecadores fossem salvos. E também ele falou das duas primeiras crentes batizadas com o Espírito Santo no Brasil, que foram usadas tremendamente com a imposição das mãos, aonde os enfermos eram curados. Isto nos prova que quem dirigia os cultos era o Espírito Santo e não os homens. E também ele falou das duas primeiras crentes batizadas com o Espírito Santo no Brasil, que foram usadas tremendamente com a imposição das mãos, aonde os enfermos eram curados. Isto nos prova que quem dirigia os cultos era o Divino Espírito Santo de Deus, e não os homens. Assim, Gunnar Wingren disse no dia 2 de maio do ano de 1913. Jesus estava perto de nós hoje no culto. Durante a oração, o Espírito Santo se manifestou poderosamente. Alguns riam debaixo do poder de Deus. Outros falavam em línguas. Outros profetizavam e todos se alegravam imensamente. Nunca vi o poder de Deus derramado com tanta intensidade no culto como hoje na Vila Correia. Através de uma irmã, o Espírito Santo Ele mesmo fez o convite para os pecadores se converterem. E uma grande multidão se reuniu para ver essa manifestação maravilhosa do poder de Deus. Durante a pregação, as bênçãos de Deus também caíram sobre os crentes. Aleluias e glórias a Deus. As duas primeiras pessoas que receberam a promessa do batismo com o Espírito Santo no Brasil foram as irmãs Celina de Albuquerque e irmã Maria Nazaré. Ambas falaram em outras línguas e profetizaram, e foram instrumentos de grandes bênçãos na igreja, desde o princípio. E quando elas impunham suas mãos sobre os enfermos, estes eram curados de suas enfermidades e ficavam cheios do poder do Espírito Santo de Deus. Oh glórias, que maravilhas, Jesus! Nas páginas 83 e 85, Wingren também disse: Deus não faz acepção de pessoas. Deus é contrário que a sua igreja seja governada pelos homens, pois deve ser governada pelo Espírito Santo de Deus. No dia seguinte, realizamos um culto de membros bastante difícil, mas Deus nos deu vitória. E assim foi possível rejeitar a proposta de consagrarmos ao diaconato irmãos que não fossem batizados com o Espírito Santo de Deus. E também foram estabelecidas as condições para uma pessoa ser batizada nas águas. E devemos deixar que a palavra de Deus venha resolver todos os assuntos. E eu disse aos irmãos: se alguns não gostam dos nossos cultos de oração, ou talvez sintam comichão nos ouvidos, então podem ir para outros cultos de oração em outras igrejas. Glórias a Deus e aleluias a Jesus. Na página 103 também está escrito: no lugar
à beira do rio Amazonas, chamado Miraselvas, Wingren realizou vários cultos e ele comentou: "E Deus deu-me graça para falar seriamente com a igreja ali, pois eu ficara sabendo que tinha havido alguns pecados de adultério. Muitos vieram e confessaram seus pecados. E eu disse à igreja que se um determinado irmão não viesse e confessasse o seu pecado, nós o entregaríamos a Satanás para a perdição da sua carne, mas para a salvação de sua alma, conforme o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 5 e versículo 5. E no dia seguinte, este irmão veio e confessou todos os seus pecados. Oh, glórias a Deus e aleluias ao santo nome de Jesus. E esses cultos no Miraselva foram realizados num lugar bem perto da Mata Virgem. E para chegar até lá, ao acesso do culto era muito difícil, pois ou tinham de remar em barquinhos através de rios dentro da selva, ou caminhar pelas desertas e densas matas, tendo o perigo de encontrar pelo caminho terríveis serpentes e animais devoradores. Apesar dessas dificuldades, muitas crentes chegavam para cultuar a Deus, pois o amor que elas tinham a Jesus superava o medo, pois criam no livramento de Deus. Oh, glórias a Deus e louvado é o nome santo de Jesus. Wingren comentou no seu diário como alguns andavam longa distância para assistir aos cultos e tendo muitas dificuldades a vencer. Um dos crentes caminhou a 6 quilômetros, um outro crente caminhou a 12 quilômetros, e um outro crente caminhou nada menos que 19 quilômetros a pé para prestar culto àquele que morreu naquela cruz, mas foi ressuscitado ao terceiro dia para nos dar a salvação e vida eterna. Glórias a Jesus. Irmãos e irmãs, na página 68 e 81 e 83, vocês vão saber que a Igreja Assembleia de Deus Primitiva de 1911 a 1932 comemorava o Natal nos cultos, não com enfeites, mas com pregações natalícias sobre o nascimento de Jesus e com o propósito da salvação, pois muitos dos visitantes na igreja ainda eram incrédulos e precisavam conhecer do porquê Jesus nasceu e morreu. E nestas oportunidades de culto de Natal, muitos eram salvos com Jesus nascendo no coração deles. Glórias a Deus e aleluias a Jesus. E assim Gunnar Wingren disse sobre o Natal: no culto de Natal, preguei sobre duas causas da minha alegria. Jesus nasceu como meu Salvador e deu uma língua para eu louvar o seu nome. Por isso espero louvá-lo por toda a eternidade. No culto de vigília do Ano Novo, justamente à meia-noite, a irmã Celina Albuquerque profetizou uma mensagem de edificação para a igreja com Jesus dizendo: permanecei no meu amor, pois a minha vinda está próxima. No ano de 1915, Gunnar Wingren fez uma viagem e chegando no dia 20 de dezembro no seu país da Suécia, e dali Wingren viajou diretamente para Ronneby, onde viviam seus pais, e passou o Natal com seus familiares. Gunnar Wingren disse: à tarde, os pastores Levi Petrus
e Alfredo Gustafsson vieram visitar-me. E ali na casa dos meus pais cantamos hinos natalinos e oramos juntos e celebramos o Natal, saboreando uma típica comida sueca. Senti muito amor e alegria ao ver meus pais, especialmente a minha mãe, que me recebera na porta. Irmãos e irmãs, estes são os conselhos de um verdadeiro pastor e líder pentecostal. Pois não se enganem, pois tem muitos picaretas no YouTube, fazendo vídeos com doutrinas de homens, ensinando que o crente não pode nem cantar hinos de Natal e nem pregar sobre o Natal. Irmãos, cuidado, isto te poderá te afastar dos seus familiares e amigos, e todos poderão te achar um puritano, um santarrão. Em vez de você ganhá-los para Jesus, você estará os afastando do evangelho simples de Jesus Cristo. E daí em diante você estará se assemelhando aos hipócritas e fariseus, se tornando em um puritano. A palavra puritano significa o puro, o santarrão, que é puro só por fora, mas por dentro é um malandro, é um sepulcro caiado. Na década de 1960, houve um cineasta brasileiro que já morreu. O seu nome era Amâncio Mazzaropi, e ele fez um filme nessa época de 1960 chamado O Puritano da Rua Augusta, aonde no filme ele era um crente fanático e santarrão, que julgava e criticava tudo e a todos. E no final do filme, o puritano mostra a sua verdadeira face, tirando a sua máscara de santidade e mostrando a sua face de malandro. A única coisa que presta nesse filme é o santificado sendo desmascarado. E isto nos faz ver que realmente nem tudo que reluz é ouro, e que nem tudo que brilha é céu. E outra coisa interessante neste filme é que neste filme ele mostra verdadeiramente como os pentecostais marchavam na rua junto com a orquestra, tocando os hinos em forma de marchinhas. Este foi um modo de evangelismo que verdadeiramente os crentes pentecostais faziam pelas ruas do Brasil dos anos 1930 até 1990. Das páginas 140 a 143, Wingren escreveu: a igreja da Rua Figueira de Melo, no Rio de Janeiro, foi inaugurada e comportava cerca de 400 pessoas. E nos cultos, a irmã Frida Wingren tocava órgão e eu violino. Às vezes, o irmão Wingren e a irmã Frida cantavam hinos e tocavam violão. Depois, o irmão Varjão organizou o coro. Irmãos, e na história do movimento pentecostal, o irmão Emílio Conde descreve o desenrolar de um culto nos anos de 1925 a 1926, dizendo: às 7 horas da noite, os crentes começavam a reunir-se, e bem depressa enche-se a igreja. A primeira coisa que os crentes fazem quando entram é dobrar os joelhos e orar. Alguns oram alto e outros em silêncio. Mais e mais pessoas chegam, todas alegres e cheias de zelo pela obra de Deus. Ninguém fica conversando antes do culto, mas todos estão orando fervorosamente a Deus pelo bom andamento do culto. O pastor começa a cantar um hino, e todos se levantam e cantam juntos um hino.
De repente outro hino é cantado com muito fervor e alegria. O hino é dirigido por uma senhora ruiva, e a irmã Frida Wingren é que está tocando órgão. Um jovem por nome Paulo Leivas Macalão está ao seu lado tocando violino. E um senhor de idade toca trombone. Esta é a orquestra principal. Depois, o irmão Wingren dá a oportunidade para alguém testificar. E cada palavra é acompanhada com exclamações de alegria e gozo pela igreja. Laguechuquemanchonaga Santo Deus. Os que testificam são pessoas simples, mas falam com muita autoridade. E cantam de maneira bastante simples, mas essa simplicidade toca profundamente os corações dos ouvintes, pois o Espírito Santo faz com que as palavras do hino tornem-se vivas aos corações. Oh, glória a Deus! O culto continua de forma simples, mas todos sentem que estão no lugar santo. E a irmã Frida Wingren deixa o órgão, irmão Wingren abre a sua Bíblia, lê 2 versículos, e olha para cima e começa a sua pregação da palavra de Deus. E ele não parece um orador retumbante, mas cada palavra que pronuncia é como uma flecha que vai diretamente aos corações dos crentes. Estes louvam o nome do Senhor Jesus, enquanto os incrédulos se sentem alcançados pela mensagem, oh glória. Depois vem o convite e várias pessoas levantam a mão como sinal de que desejam ser salvas. E os que estão buscando a salvação vão para a frente e é feita a oração por eles. E depois canta-se mais um hino. Assim foi um culto observado pelo escritor Emílio Conde, que teve a oportunidade de participar de um destes cultos realizado na rua Figueira de Melo 363, no Rio de Janeiro. Irmãos e irmãs que estão nos ouvindo, vocês repararam bem que os instrumentos que se usavam nos cultos para adoração a Deus eram o órgão, e o violino, e o violão, e o trombone? Isto no ano de 1925. Agora, já na década de 1930, nós vemos através de fotos que foram agregados muitos outros instrumentos dentro da igreja para o louvor e a glória e adoração do nome de Jesus, pois a igreja agora estava ganhando muitas almas para Jesus e crescendo muito no Rio de Janeiro. E sabemos muito bem pela história que no Rio de Janeiro o samba raiz se fazia presente em todos os morros carioca, e o ritmo samba raiz junto com o carnaval, eles agregavam muitos instrumentos, como no caso do bandolim e do pandeiro e do trombone e do trompete e da corneta e do instrumento bumbo, que hoje em dia ele acompanha a bateria, só que naquela época não se tinha os pratos da bateria, os quais faz um barulho estarrecedor sendo tocado por uma pessoa que não tem inspiração divina. E com a força do evangelismo pentecostal das novas igrejas, Assembleias de Deus, muitos sambistas e carnavalescos daquela época ali no Rio de Janeiro foram salvos, e com isto foram trazidos para dentro das igrejas alguns instrumentos, como no caso o pandeiro, e o bumbo, e o bandolim, para adoração ao nome de Jesus.
Deus. E a prova disto é que as fotos não nos deixam mentir. E hoje em dia tem aparecido alguns falsos historiadores neopentecostais que se dizem serem puritanos da sã doutrina, que dizem que a igreja antiga não tinha bateria e nem pandeiro dentro da igreja, mas as fotos das décadas de 1930 não nos deixam mentir. E assim, esses falsos profetas são desmascarados pelos seus falsos ensinos nos seus vídeos do YouTube. E a única diferença dos tocadores de instrumentos antigos com os modernos de hoje é que os tocadores dos instrumentos daquela época eram convertidos de verdade e ungidos para poder tocar os instrumentos com uma sinfonia inspirada pelo Espírito Santo de Deus. E também vemos que a partir da década de 50 surgiu muitos cantores crentes que começaram a gravar louvores através do LP, dos discos. E o primeiro LP vinil gravado pela Assembleia de Deus foi na década de 50, que foi gravado junto com o missionário Lawrence Olson, aonde continha uma pequena pregação e alguns louvores da banda Lira, Jardim e Coro, onde nos instrumentos nos comprova que naquele tempo eles usavam sim o instrumento que hoje em dia faz parte da bateria, chamado surdo ou bumbo. Só que naquela época não se tinha os pratos da bateria, os quais hoje em dia se faz um barulho estarrecedor, sendo tocado por alguém que não tenha a inspiração divina para tocá-los. Irmãos e irmãs, e hoje em dia devemos sim exortar com toda a doutrina os tocadores de guitarra e bateria dentro da igreja, porque eles perderam o juízo, eles perderam a reverência a Deus e eles perderam o respeito pelos irmãos de idade, pelos irmãos mais velhos que já são anciões. Até a década de 50, a Igreja Assembleia de Deus não usava o rádio para o evangelismo, mas já era um sonho de Gunnar Wingren antes de morrer, pois ele disse na página 230, no ano de 1932, em sua última viagem de volta à Suécia, para nunca mais voltar ao Brasil, e assim ele disse: "Esta noite tive pela primeira vez durante toda a viagem um sono reparador e profundo. Hoje passamos pela linha do Equador, a 1.700 milhas do Rio de Janeiro. Como eu desejaria que pudéssemos ser como fortes estações de rádio, para que o mundo pudesse ouvir a voz de Deus. Deus, dai-me esta graça." Glória a Deus e aleluias ao Senhor Jesus. Gunnar Wingren, ele respirava almas, ele respirava salvação, ele respirava a obra missionária, ele respirava Jesus, o Espírito Santo. Ele queria compartilhar aquilo que um dia ele recebeu de graça. E por isto ele sentia esse desejo de usar todos os tipos de instrumento que fosse possível para alcançar almas para Jesus. Não é à toa que a Assembleia de Deus, até 1930, já tinha duas gráficas, uma em Belém do Pará e a outra no Rio de Janeiro, produzindo jornais pentecostais falando sobre a igreja no Brasil. Irmãos e irmãs que estão nos ouvindo,
Este sonho e desejo de Gunnar Wingren de poder usar o rádio para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo não foi concluído, foi porque Jesus o recolheu, o levou para morar no céu. E Gunnar Wingren só não usou rádio aqui no Brasil é porque na década de 30 o rádio ainda era limitado à população brasileira. E foi só na década de 1940 que veio o rádio a ser vendido para toda a população. E a Assembleia de Deus teve o seu primeiro programa de rádio, foi no dia 2 de janeiro de 1955, através da Rádio Tamoio. Nós temos em nosso canal no YouTube o vídeo com este primeiro programa de rádio chamado A Voz das Assembleias de Deus, gravado no ano de 1955. Até então este programa de rádio era usado para o evangelismo, e muitos desconhecedores da história da Assembleia de Deus dizem que a igreja proibia também seus fiéis de terem rádio em suas casas. Isto é uma mentira. O rádio nunca foi proibido. Não é à toa que este programa de rádio, A Voz das Assembleias de Deus, ficou sendo transmitido por 34 anos, dos anos 1955 até aos anos de 1989. E o que foi proibido a partir do ano de 1975, através da resolução de Santo André, da 8ª norma proibitiva, foi o uso do aparelho de televisão, o qual todos os fiéis da Assembleia de Deus foram convidados pela CGADB, pela Convenção Geral das Assembleias de Deus, a se abster-se, tendo em vista a má qualidade da maioria dos seus programas de televisão. E realmente foi de suma importância a igreja ter proibido a televisão no ano de 1975. Mas vocês querem saber a verdade? A igreja proibiu foi tarde demais a televisão, pois a televisão tinha que ter sido proibido já na década de 1950. E não só a televisão, o rádio também deveria ter sido proibido, porque justamente na década de 50 para 60, o mundo viveu tempos dourados, com o surgimento de culturas musicais, como no caso do rock and roll e a jovem guarda, o soul e o blues. E o rádio se tornou algo frenético e proliferador destes ritmos musicais. E o perigo do rádio não foi só as músicas. No rádio, já na década de 1940, já tinha as transmissões de radionovelas e de filmes radiofonizados, que laçou muitos crentes pelos ouvidos, fazendo os crentes pecarem dentro de suas próprias casas, aonde deixavam de ir para a igreja para ficarem em casa ouvindo as programações de rádio. E com isto muitos crentes, já nas décadas de 60 para 70, já se desviaram por causa das novelas e dos filmes, e por causa do programa do Chacrinha, e por causa da Jovem Guarda, e também muitos crentes se desviaram por causa do cinema e dos filmes do Mazzaropi e de Marilyn Monroe, e por causa dos filmes de Bruce Lee, das décadas de 60 para 70. Estes foram os anos dourados, onde esses cantores e artistas do mundo fizeram com que muitos crentes fossem iludidos pela força sonora, pela força da comunicação do rádio e da televisão. É por isto foi preciso a proibição urgente da televisão, porque senão a igreja não teria sobrevivido com a sã doutrina até o final
dos anos 90, e nesta Convenção Geral das Assembleias de Deus do ano 1975, também foi proibido que as mulheres imitassem as dançarinas da Jovem Guarda e dos programas do Chacrinha, cujas mulheres começaram a deixar de usar saia até a canela para usar mini saia pelas ruas e pelas escolas e pelos comércios e pelos serviços, e através disso a sensualidade começou a se proliferar, o pecado do adultério, o pecado da fornicação, o pecado da prostituição. E agora a igreja teve que se precaver contra isso, para que as mulheres não viessem a se corromper, e através da resolução de Santo André, das normas proibitivas de número 2, 3, 4, 5 e 6, foi proibido a mulher usar traje de homem, e também de usar pintura nos olhos e nas unhas e outros órgãos da face do rosto. E foi proibido as irmãs cortar os cabelos e alterar as sobrancelhas, e o uso de mini saia também foi proibido. E com isto também foi proibido os homens usarem bermudas e regatas, e também jogar futebol, e também jogar loteria esportiva. Estas doutrinas, e como muitas outras, foi muito boa para a igreja, pois assim a preservou, para que a igreja continuasse a ser uma igreja noiva, sem ruga, sem mancha, imaculada e zelosa, especial e de boas obras, para ir morar no santo céu com o santo Jesus Cristo. Racanto negaya suriande cavlácia. Oh glória, santo Deus! Agora, irmãos, se formos analisar o diário de Gunnar Wingren, não iremos encontrar o missionário Gunnar Wingren pregar a doutrina de usos e costumes de jeito nenhum. Porque no tempo de 1911 a 1932 não havia moda de mulheres cortarem os cabelos, porque até as mulheres do mundo e as católicas tinham seus cabelos crescidos. E também não havia necessidade de ensinar as irmãs a usarem vestidos compridos, porque até as mulheres do mundo, também as católicas, usavam saias compridas e ainda usavam uma saia por cima da outra. Alguns irmãos neopentecostais dos dias de hoje, que se dizem serem da sã doutrina, eles ensinam que a saia das mulheres crentes assembleanas de antigamente era até aos pés. Mas isto é mentira, e digo com propriedade, e provando através das fotos antigas, que a saia das irmãs eram com cerca de 1 palmo abaixo do joelho. E hoje, realmente, há necessidade de se ensinar as mulheres assembleanas a voltarem a se vestir com pudor, como as antigas irmãs se vestiam, com pudor, para que as jovens crentes venham também se ataviar e se vestir com pudor, sem mostrar sensualidade e lascívia do corpo. E vocês podem ter certeza, vocês mulheres, que Jesus vai colocar tudo na balança. Vai colocar as irmãs antigas que não cortavam o cabelo, que não usavam saia curta, que não usavam maquiagem, não se pintavam. É injusto isto. Na hora da salvação, vocês pensam que vocês vão estar juntas. Não vai estar, não adianta falar que vocês estão salvas estando contrária à doutrina da igreja. A doutrina não mudou. Quem mudou foi os líderes, que abaixou o cajado, deixado de pregar a sã doutrina. Mas a doutrina é a mesma, viu, irmãs? Se cuidem, voltem ao primeiro amor.
Irmãos e irmãs, em breve estaremos fazendo 7 vídeos sobre a sã doutrina e explicaremos tudo sobre os usos e costumes que não estão na Bíblia e os que estão na Bíblia. E também falaremos sobre os usos e costumes que foram debatidos pela Convenção Geral das Assembleias de Deus na década de 40 para a década de 70, onde se resultou que era agora proibido as irmãs cortar os cabelos, e era proibido as irmãs usarem saias curtas, e era proibido os irmãos jogarem futebol e usarem bermudas e regatas, e também foi proibido o homem ter barba, e foi só permitido o homem ter o bigode crescido. E, infelizmente, hoje em dia essa doutrina só está no papel. Infelizmente, esta doutrina só se encontra lá nas atlas dos livros da Convenção Geral das Assembleias de Deus, pois quase nenhum pastor assembleano obedece a estas doutrinas, pois não teria nem como, A hipocrisia iria ser de tamanho escândalo, pois proibir a televisão, e não proibir o notebook, e não proibir o tablet, e não proibir o celular, que acessa Facebook, que acessa YouTube, que é pior que a TV aberta. Seria de grande hipocrisia, aonde até mesmo eu que estou aqui vos falando, seria um hipócrita se usasse. Mas dou graças a Deus que Jesus tem uma promessa antiga de fazer os membros das igrejas Assembleia de Deus a voltarem ao princípio e a voltarem ao primeiro amor. Irmãos e irmãs, e a volta da Assembleia de Deus ao primeiro amor está começando neste ano de 2019 através de um pastor presidente das igrejas Assembleias de Deus do Mato Grosso, chamado pastor Sebastião Rodrigues de Souza, que reafirmou as doutrinas da Resolução de Santo André do ano de 1975 para com a igreja, o qual ele é o anjo que dará conta das ovelhas ao sumo pastor Jesus Cristo. Glória a Deus e louvado é o nome de Jesus. Em um domingo, dia 19 de março do ano de 1916, Wingren realizou um culto e disse: falei sobre Hebreus capítulo 13, versículo 8. Houve línguas e interpretações. A unção de Deus caiu tão fortemente que muitos irmãos ficaram tremendo debaixo do poder de Deus, e toda a igreja jubilava na presença do Senhor Jesus Cristo. Eu tive de me deitar no chão, tão imensa foi a alegria que senti. Glórias a Jesus Cristo. E vários foram curados e batizados com o Espírito Santo de Deus. Durante um desses cultos, Gunnar Wingren disse no seu diário: eu estava tão cheio de alegria que saltei e pulei sobre o poder de Deus. Eu estava tão cheio de alegria que saltei e pulei sobre o poder de Deus. Glórias e glórias e louvado seja o nome de Jesus Cristo para sempre. Labrasúria Canai. É isto mesmo que você está ouvindo. O fundador da igreja Assembleia de Deus, ele dava lugar ao Espírito Santo e pulava e saltava no culto debaixo do poder de Deus. Louvado é o nome de Jesus Cristo. No ano de 1922, Gunnar Wingren escreveu em seu diário, na página 123, o seguinte: esta noite
A mensagem foi tão forte que atingiu os ossos e medulas dos irmãos. Vários choraram. O irmão Vestlude e eu pregamos debaixo da inspiração do Espírito Santo. Sobre um certo culto, Gunnar Wingre disse: ali o poder de Deus se manifestou extraordinariamente e os cultos eram como campo de batalha. Vários irmãos foram lançados no chão pelo poder de Deus. Carabafuria kode kramalachenecracianaiasnai. Os cultos de oração eram realizados no lugar chamado Trapiche da Barra, em Maceió. E Gunnar Wingren disse em seu diário sobre um acontecimento sobrenatural que aconteceu nesse culto, e assim ele disse: enquanto eu estava orando, um homem foi alcançado pelo poder de Deus de maneira tão forte que por 2 vezes foi levantado bem alto do chão. Louvei muito ao Senhor e senti grande gozo no meu Deus. No ano de 1943, David Walker pregava quando de repente ele flutuou, literalmente saiu do chão, se levantando do chão diante de todos os cristãos presentes ali naquele culto. E a verdade deste fato é que conseguiram bater uma foto do fato ocorrido. E esta foto está aí para quem quiser ver. Estas provas são infalíveis que Deus tem este poder de fazer um homem flutuar. Mas o mais incrível é que no arrebatamento da igreja não vai ser só um homem que vai ser levitado, que vai ser levantado. Não, será todos os crentes lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo, que irão subir deste mundo, irão subir deste chão para o céu de luz, irão voar aos céus para estar para sempre com o Senhor Jesus. No ano 1913, a pequena igreja regozijava-se dia a dia no Senhor. E os batismos nas águas eram realizados nos rios, um atrás do outro. E a alegria e o louvor dos crentes subiam com força ao céu. Gunnar Wingre escreveu: hoje batizei 14 novos convertidos. O poder de Deus veio tão forte sobre mim lá no rio que eu quase não pude mover-me. De noite terminei a pregação cantando um hino espiritual e o poder de Deus estava sobre toda a igreja. Uma irmã viu Jesus entre nós através de uma visão. E no fim do culto vários irmãos profetizaram. Muitos tiveram seu Pentecostes naqueles dias. Entre outros, um menino de 13 anos recebeu a promessa do Espírito Santo na sua casa de manhã, quando estava orando. Em seguida ele veio no culto e o poder de Deus foi muito grande sobre ele, levando a falar em línguas e a profetizar. Oh, maravilha, Jesus! Em outro dia, tivemos uma gloriosa experiência na casa da irmã Celina Albuquerque. Quando orávamos, o poder de Deus veio sobre nós e começamos todos a rir, cheios de uma onda de gozo e alegria. Depois chegou outro irmão e começou a alegrar-se conosco, mas eu fiquei com medo,
não nos devemos alegrar no próprio poder, e sim em Jesus. E são admiráveis as poderosas manifestações de poder que vemos nos cultos. E repousa uma seriedade santa sobre o povo salvo. Mas o Senhor avisou numa profecia dizendo: muitos estão só brincando com meu nome e com meu espírito. Ai deles, eu os castigarei se não despertarem em tempo. Irmãos e irmãs, peço a todos que deem um like no vídeo e que compartilhe o link deste vídeo nas suas redes sociais, fazendo com que este vídeo chegue aos crentes assembleanos, para que eles conheçam como é que era a verdadeira Igreja Assembleia de Deus de antigamente, a fim de que muitos crentes assembleanos recebam a identidade de crente assembleanos, sem precisarem imitar a outras igrejas, e assim muitos voltem ao primeiro amor. E aqui finalizamos mais um vídeo do canal Assembleia de Deus Simples 1911 na Sã Doutrina. E não se esqueçam, sábado que vem estaremos postando mais um vídeo em forma de transmissão ao vivo. E em breve, todas as quartas, estaremos postando pregações da sã doutrina do corpo e alma e espírito, e sobre a escatologia bíblica, que significa estudo das últimas coisas, a qual fala da volta de Jesus para o arrebatamento da igreja. E assim, meus irmãos e irmãs, eu me despeço de vocês com a bênção referida em 2 Coríntios, capítulo 13 e versículo 13, que diz: a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. E Maranata, ora, venha Senhor Jesus, e todos digam amém.